Olá pessoal, boa tarde. Vamos que vamos. Como a gente falou agora na próxima aula, na aula anterior, legal? A gente, hoje em História, está trabalhando exatamente a formação do Estado Nacional moderno. Legal? E aí quando a gente fala Estado Nacional moderno, a gente tem o costume de achar que a gente está falando só da forma de governo, só o governo estabelecido. Legal? E não. Quando a gente fala do Estado Nacional moderno, a gente divide ele em duas características importantes. Primeiro, a forma de estrutura política. Essa forma de estrutura política é constituída e conhecida por nós como absolutismo. E a forma de estrutura econômica. Essa forma de estrutura econômica, ela é chamada por nós de mercantilismo. Aí na aula anterior, legal, eu quando estive com vocês falei para vocês, bom, se você conseguir entender que essas construções, elas são feitas por três grupos sociais que pretendiam manter a sua configuração de acumulação de riqueza e acumulação de poder assimiladas ao Estado, a forma de governar, você entende que esse Estado Nacional moderno, ele não veio, na verdade, para diferenciar as estruturas sociais e culturais que existiam na Idade Média, mas sim para fortalecer as estruturas de poder que estavam se formando na Idade Média. Por isso que a gente fala que esse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é um período onde nós vamos ter a criação da identidade relacionada às regras e às normas sociais. Quando essas normas sociais são estabelecidas através de política, nós chamamos isso de constituições, o que a gente chama de direito romano. Quando a gente fala sobre essas regras estabelecidas de maneiras econômicas, nós vamos chamar isso de mercantilismo. E essas regras mercantilistas vão gerar as várias formas de exploração do comércio mundial, chegando até, por exemplo, as grandes navegações. Para quem não lembra, eu sou o Fred, professor de História, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas no Tudo Mastigado. Legal? Vamos lá, pessoal! Bom, para a gente dar continuidade e a gente falar agora de mercantilismo, a nossa aula ainda é sobre o Estado Nacional Moderno, só que agora o enfoque mudou. Na primeira aula a gente falou sobre o poder político, o absolutismo. Para a gente falar do segundo estrutura de poder, que é o mercantilismo, a gente vai voltar um pouquinho, legal? Acredita-se que na virada entre os séculos XIII até os séculos XV, na passagem do século XIII até o século XV, nós vivemos um período, vai mais para frente, tudo bem? E alguns historiadores também puxam um pouquinho antes, mas nesse período nós vivemos um período chamado de Renascimento. Legal? E o Renascimento ele tinha algumas características. Existia o Renascimento comercial, existia o Renascimento urbano e existia o Renascimento cultural. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como esses renascimentos, apesar de serem divididos para a gente aprender no colégio de maneira mais facilitada, na verdade, esses três processos eles estão intimamente ligados. A ideia de comércio está ligada à ideia de cultura e a ideia de cultura transforma a cidade, que também é transformada pelo comércio, e isso vai fazendo um círculo vicioso das estruturas sociais que estão se modificando. Para entender essa chegada aqui no século III ao XV, nós temos que voltar à ideia de posse, o feudo. E aí, tá vendo que a gente construiu essas fronteiras aqui imaginárias? Isso são fronteiras imaginárias. Legal? Esse processo de construção dessas fronteiras imaginárias, quando a gente fala disso na Idade Média, a gente está falando daquilo que é chamado de expansão dos feudos. A expansão dos feudos. Então, um feudo A, ele expandiu em direção leste-oeste, e um feudo B também ele se expandiu em direção leste-oeste. Em outras palavras, aqui também é feudo e aqui também é feudo. Eles foram crescendo, esses três feudos, até o momento que eles se encontraram. Essa fronteira aqui e essa fronteira aqui é o que nós chamávamos de Carrefour. Carrefour. O que é o Carrefour? Numa tradução livre, a palavra Carrefour significa encruzilhada. Encruzilhada. Legal? Quando se falava Carrefour na Idade Média, encruzilhada. Quando se falava de Carrefour na Idade Média,
se falava exatamente do encontro produtivo desses feudos. Então, esse feudo aqui, específico, ele produzia uma série de coisas, legal, e esse feudo aqui, específico, produzia uma série de outras coisas. Eles começaram a perceber que, para que um feudo pudesse desenvolver a sua produtividade, não havia mais necessidade dessa fronteira existir entre esses dois feudos. Legal? E da fusão dos produtos do feudo A com o feudo B, começa a surgir o quê, pessoal? Novas feiras comerciais. Óbvio que isso aqui é um modelo, sendo um modelo exato, é um modelo que eu imaginei para explicar de maneira mais simples para vocês. Legal? Isso se dava tanto dentro dos feudos, como, por exemplo, poderia se dar num outro lugar e desse encontro dentro de uma estrada, onde duas estradas que levassem para feudos diferentes, nasceram uma cidade. Por isso que algumas cidades na Europa vão ter o nome de Berg, ou vão ter o nome de Burgo. Legal? Por que Berg ou Burgo? Que Burgo significa os limites, os muros, as fronteiras, em germânico. Legal? E essa estrutura era cuidada por essas pessoas que viviam nessas fronteiras, desses burgos. Então, as feiras comerciais eram estabelecidas por esses moradores dos burgos, ou, em outras palavras, os burgueses. É daqui que surge essa origem. Mas, bem, por que eu estou explicando tudo isso? A partir do momento que algumas dessas feiras ou desses burgos foram crescendo, em muitos locais, essas feiras começaram a extrapolar os limites do próprio feudo. Legal? Ao ponto que o que era um limite territorial, ele deixou de existir e passou a existir agora uma referência comercial. Em outras palavras, o feudo e os reinos, que é daqui que vai surgir